Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de junho de 2020. Pesquisa indica renda afetada, alta da depressão e mais consumo de álcool e tabaco no Brasil pós-pandemia. Parte 3. Ansiosos, deprimidos, com uma renda menor e mais sedentários. Esse é o cenário da saúde dos brasileiros durante a pandemia, mostrado por uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG e pela Universidade Estadual de Campinas Unicamp. Os resultados foram coletados com um questionário pela internet entre 24 de abril e 8 de maio e participaram 44.062 pessoas. Os pesquisadores levaram em consideração as respostas dos mais de 44 mil brasileiros por meio de questionário online. A amostra foi calibrada, ou seja, mais refinada, por meio dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios PNAD, 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. O método é feito para obter a mesma distribuição por estado, sexo, faixa etária, raça, cor e grau de escolaridade da população brasileira. Segundo Celia Landman Zuarcold, pesquisadora titular da Fiocruz, o brasileiro tem demonstrado sentimentos de tristeza, de ansiedade com mais frequência do que habitualmente. Está cuidando menos da sua saúde e está muito sedentário. Contudo, está adotando as medidas de restrição social com intensidade. Zuarcold afirma que as questões e seus temas foram definidos por meio de marcadores de situações de saúde e do impacto socioeconômico, e a intensidade do isolamento, devido à importância da questão no período da pandemia. Veja como está a vida dos brasileiros de acordo com o estudo em 7 gráficos. 1. Sem emprego. A pesquisa das 3 instituições aponta que 60% dos brasileiros apresentaram alguma diminuição da renda. Quadro que é complementado pela divulgação nesta quarta-feira 27 dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED de março e abril mostram que a economia brasileira fechou 1,1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada. 2. Aumento do trabalho doméstico. Enquanto isso, com o aumento no trabalho home office, 67% das mulheres também tiveram uma alta nas atividades domésticas. Mais de 18% delas dizem ter intensa dificuldade em executar o trabalho em casa depois do início da pandemia. 3. Mais cigarros. Mais de 30% dos homens e 38% das mulheres passaram a fumar pelo menos mais 10 cigarros por dia. Metade da população continuou fumando a mesma quantidade diariamente. 4. Alta no consumo de bebidas alcoólicas. Em abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu que os governos reduzissem a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Segundo a instituição internacional, o uso contínuo de álcool por pessoas em isolamento ou quarentena pode acarretar nas seguintes consequências. A maior alta no consumo no Brasil foi vista, de acordo com o estudo, entre homens 18,4% e entre pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Violência física e sexual contra mulheres aumentou durante isolamento social. 5. População mais deprimida. Mais da metade dos jovens de 18 a 29 anos se sentiram muito ou estiveram sempre deprimidos desde o início da pandemia. Na divisão por sexo, as mulheres são as que mais declararam estar com o problema, quase 50% delas. 6. Jovens mais ansiosos. A ansiedade entre jovens tem um dos índices mais altos da pesquisa.
Entre 18 e 29 anos, quase 70% dos entrevistados relataram sentir ansiedade muitas vezes ou durante todo o tempo, desde o início da crise por Covid-19. Mais de 60% das mulheres dizem estar passando pelo problema com frequência. 7. Mais sedentários homens e mulheres que faziam mais de 150 minutos de atividade físicas por semana, tempo estimado como mínimo para manter a saúde, apresentaram uma redução significativa na prática. Na média, antes da pandemia, 30,4% dos brasileiros se exercitavam durante este período semanal. Com a Covid-19, o número caiu para 12,6%. A depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequenas tarefas que consiga executar na depressão. O médico pode ajudar muito, mas, se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer. A vida está em toda a parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Somos filhos de Deus, estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para a reunião com uma certa tristeza, ouvindo a dor de tanta gente. A minha era insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa ninguém precisa esperar, paz definitiva eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. O espírito André Luiz, no livro Busca e Acharás, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos traz um texto antidepressivo. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente o contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.